Off Podcast pra você. Não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, né? E ó, compartilha aí pra geral, porque está sendo um sucesso. E apresentando o nosso convidado especial, vou deixar com ele, o nosso craque Sirley. Ué, cadê o Sirley? Calma aí, cara. Meu Deus do céu. Eu cheguei a tempo. Jogador. Pô, desculpa o atraso aí, irmão. Você atrasou naquele dia, eu posso atrasar também, mano. Não, então, mas é porque eu machuquei a perna, não vi mancando. Pô, e eu tava treinando pra Copa Sérgio, filho. Tá aí, ó, vai começar. Pô, Virou jogador? sempre fui, cara. Sabe que não passa nada, jogador. Não passa Ai, cuidado nada. com a barriga aí. Pô, mas não. tá tranquilo a barriga agora que eu já peguei a mãe aqui com a mesa aqui, já Então nos tá familiarizando. certo. Eu vou apresentar pra você e pra... Não, você até conhece já. Jogamos junto. Pô. Jogamos junto, jogou contra ele. Não, então, joguei junto. Jogou, a gente ganhou, né? Não. No primeiro que a gente jogou, os Sosa ganharam, não tem jeito. Mas o segundo, tomou um sacode. Não foi sacode, Ele foi meteu empate. ele meteu golaço. Ah, nele foi sorte. Ele meteu... Então, galera, eu vou apresentar o jornalista mais resenha que eu conheço. Se você não conhece, você vai conhecer Kleber Rodrigues, repórter, jornalista da CNN, parceiro, seja bem-vindo. Valeu, irmão. E aí? É o único jornalista que ele conhece da CNN, por isso que ele falou que é mais resenha, entendeu? Não, o cara é diferenciado, irmão. O cara faz uma dancinha engraçada, mano. Quer ver? Eu vou te mostrar uma dancinha que ele fez. Não sei se a produção já conseguiu baixar ali. Tem uma dancinha que ele faz. Foi um vídeo que eu mandei aí, produção. Só pra galera ver como é que é esse repórter. Olha lá. Isso não tava combinado, hein? Não tava... Não me avisaram disso não, hein? E aí, o que tu acha disso, Gabigol? Dança muito, Ih, dança. rapaz. Mano. Mandou, Dança viu? muito. Mano, às vezes ele dá uma Dança, de... gatinho, dança. Eu ia falar isso, às vezes dá uma de cantor, dá uma de intérprete, é dançarino. Esse repórter, meu irmão, é diferenciado. E aí, Clebão? Meus amigos, primeiro de tudo, muito obrigado aqui pelo convite. Gabigol da Torcida, Sirley e o pessoal que está acompanhando a gente agora no In Off Podcast. É um prazer receber esse convite de vocês. Primeiro, eu queria dizer que eu estou ansioso. Eu estou um pouquinho nervoso porque eu estou acostumado a entrevistar. Ficar nessa posição aqui de entrevistado é um pouco complicado, né? Então eu vou tentar conduzir aqui essa entrevista da melhor forma para contar um pouquinho as histórias, enfim, resenhar com vocês. Resenha ele é demais mesmo, porque em off aqui, já tava zoando. Te zoando, ao né? plantão. Ele gosta de gastar. Se der mole pra ele, ele vem, Já mano. mandou lá ele um monte de vezes. Além dele ser resenha, cara, ele é um maluco assim... Maluco não, né? Mas ele é cara, muita gente boa, um cara parceiro, equipe, né? E só tem um defeito, mano. O cara é gremista, mano. O cara é gremista. E... Em relação ao Grêmio e Flamengo, né? Tem o Gabigol aqui da torcida. É bom a gente não conversar muito sobre essa questão do Grêmio. Mas a gente tá melhorando aos pouquinhos aí, né? As coisas estão melhorando. Mas é melhor a gente deixar esse assunto de lado aí, porque daqui a pouco ele começa a fazer assim a mão aberta, que é o que eu mais vejo desde que eu vim pro Rio de Janeiro. Assim, aquela mãozinha aberta Dos depois... cinco. Né, dos 5, então é bom deixar essa resenha de lado, hein, por favor. Não. Aqui não, mano. Aqui a gente vem e pisa logo no calo, mano. E falar em Grêmio, tu torce pela saída do Renato? Eita. Já foi, que isso, hein? Eita. Não, isso já é uma polêmica, já tava... quer... Isso não tava combinado, não. Cara, hein? eu vou te falar. A gente tem que vir assim já de solas, Kleber. Sabe por já. quê? Porque tem uma galera... Isso é pra você que assiste o In Off. Tem uma galera que começa a assistir ali o início ali e depois desliga. Cara, quando você desliga e para de assistir o In Off, você perde muito da resenha. Então, ele tem que vir de sola pra essa galera ver que o assunto vai ser muito bom e, meu irmão, ele vai ficar ali, firme. Não, é logo duas, de sola. Se ele, além de... Se ele quer ou não a saída do Renato, tu queria o Gabigol no Grêmio? Eita, duas polêmicas, hein? Duas polêmicas. Então, vamos lá, não vou fugir da polêmica, não. A primeira pergunta é sobre o Renato Gaúcho, né? Sim. O Renato estava vindo de uma fase agora, em uma fase não muito legal no Grêmio. A torcida estava cobrando uma mudança tática do Renato, porque ele insistia em jogadores ali que não estavam rendendo tanto. E a partir do momento que ele começou a mudar um pouquinho mais o desenho tático no Grêmio e a receber também jogadores, a situação foi melhorando, né? Então a minha pergunta, a resposta para essa pergunta, Gabigol, é a seguinte: o Renato é um ídolo no Grêmio, isso é inegável. O que ele fez por lá é histórico, né? O maior que o Grêmio já teve. Eu acho que o Renato deveria manter pelo menos esse ritmo que ele está indo agora, de ouvir um pouco mais as críticas,
saber lidar um pouco mais com as críticas. Se o Renato conseguir lidar com essa situação de forma amigável, o que é muito complicado, porque eu, como gaúcho, eu sei que a imprensa no Rio Grande do Sul ela aperta muito os treinadores. Existe uma cobrança muito forte, até porque a paixão dos torcedores no Sul, né, ela é muito intensa também. São 2 grandes clubes, né? Ali na capital, depois você tem ali Juventude, Caxias, na Serra. Mas não é como no Rio de Janeiro que você divide essa pressão. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Então isso fica muito intenso lá. A imprensa acabou cobrando demais o Renato porque ele estava devendo. Então a minha resposta é a seguinte: se o Renato conseguir lidar com essa pressão e mudar ali o desenho tático do Grêmio e passar a ouvir, eu sempre vou querer o Renato no Grêmio, porque é um ídolo. Não tem como a gente dizer que o Renato deveria sair se ele conseguir mudar. E, por enquanto, está conseguindo. Agora teve ali, infelizmente, teve a eliminação com o Fluminense, mas a gente viu a postura do Grêmio em campo, jogando até o final, levou para os pênaltis, uma infelicidade nos pênaltis, né? Tanto com o Fluminense quanto com o Corinthians, muito mais na parte do Corinthians, né? Aquele jogo que os pênaltis foram horríveis, foi uma infelicidade. Mas a gente já vê uma melhora do Grêmio, então já estou me animando um pouco mais. Em relação a Gabigol, o Gabigol no Grêmio, Gabigol... Tá cavando a vaga, tá cavando. Eu diria que se você quer ir para o Grêmio, você não teria o meu apoio, né? Porque... E aí vem a questão do torcedor. Aquela provocação que ele fez com o Grêmio. E é do futebol. Sim. Isso não tem nada demais, né? O Kleber que está dizendo que não gostaria de ter o Gabigol no Grêmio... não é o mesmo Kleber que condena o que o Gabigol fez pelo Flamengo, muito pelo contrário, né? Ídolo do Flamengo também, o que ele fez na Libertadores foi histórico, mas pela provocação, meu amigo, a minha resposta seria não, e eu acho que, se não de todos os gremistas, de mais de 90% dos gremistas que não gostariam de ter o Gabigol lá, por conta da provocação que ele fez com o Grêmio. Mas eu acho que o Renato gostaria. O Renato gostaria. O Renato é irreverente, igual o Gabigol, né, cara? Ele é resenha, né? E acho que você vê toda vez que o Gabigol encontra com o Renato nos jogos, tem aquele carinho, de paizão, de abraçar. Trabalhou junto, né, no Flamengo, trabalharam junto no Flamengo. Trabalharam juntos, são cariocas, são da resenha, sim, o Renato é paizão, então certamente o Renato tentaria. Mas não sei se ia ter o apoio da torcida. E nesse momento também, que o Renato está buscando a confiança no Grêmio, talvez não seria uma boa para o Renato. Tomara que todos os times pensem assim, ele continue no Flamengo. Apesar que tu viu o quê? Hoje... Mas o Michael, o Michael se veio. puder, se tiver uma brechinha ali de tentar, né, de repente ali o Flamengo emprestar para o Grêmio, a gente tá aceitando, viu? Com muito carinho. Deixa o Baixola. Michael é muito brabo, muito brabo. Já chegou fazendo gol. E tipo assim, tomara que todos os times, todos os torcedores pensem do mesmo jeito que o Kleber, né? Que só assim o Gabigol continua no Flamengo, que ele se identificou demais. Teve até polêmica hoje aí que... ele excluiu tudo. Excluiu tudo, zerou lá as redes sociais dele, o Instagram dele, ele zerou tudo, cara. Eu acho que ele tá saindo, hein, cara. Será? Acha não? Será, cara? Nosso Gabigol vai entrar em depressão. E aí, como vai ficar? Ó, o repórter entrevistando o Gabigol da torcida agora. Como é que fica a situação do Gabigol da torcida se o Gabigol Todo mundo que vem aqui pergunta isso, Cleber. Todo mundo pergunta. Não, e hoje eu vim até fazendo a homenagem pra ele, né? Aqui, lá. Aí, ó. Aí, Gabi, o cara te ama, Gabi. Aí. Hoje tem gol do Gabigol. Vai se recuperar rápido, vai voltar fazendo gol. Então, vou continuar fazendo o Gabigol da torcida. Graças a Deus a torcida abraçou. Então eu fico muito feliz com isso. Claro que eu não quero que ele vá para nenhum time. Até mesmo porque o time daqui não vai ter condição de pagar o salário dele. Aqui, seja rival direto do Flamengo. Mas eu quero muito que ele permaneça, né? Mas vamos ver o desenrolar dessa história até dezembro. O Grêmio, ele tá em 13º na colocação do Brasileirão. Você acha que o Grêmio ele consegue galgar um lugar melhor aí na tabela até o final do campeonato? Acha que ele consegue beliscar uma Libertadores, pelo menos? Com a postura que eu vi no último jogo, Sirley, é bem provável que o Grêmio belisque pelo menos a Libertadores. Não vai ser fácil, não, porque a gente veio ali numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro, brigando ali pela zona de rebaixamento, tentando sair dessa zona desconfortável para os gremistas.
Mas eu já percebi uma mudança de postura do Renato nesse jogo e dos jogadores também, né? Dá para ver nitidamente que os caras estão desconfortáveis com aquela zona. Obviamente que ninguém gosta de ficar ali na zona de rebaixamento, mas essas contratações que o Grêmio fez recentemente agora, com as participações desses jogadores que já jogaram nessa última partida contra o Criciúma e com essa vontade que a gente está vendo dos jogadores, eu acredito que beliscar ali uma Libertadores, eu acredito que o Grêmio vai conseguir ali, pelo menos ali, 4º, 5º lugar, buscar uma Libertadores. E hoje o time do Grêmio tem como atacante, a gente está falando do Gabigol no Grêmio, né? Aí tem aquele que estava no Botafogo. O Diego Costa? Diego Costa, tá no banco, né? Isso, estava machucado. Tá machucado, voltou, tá no banco. E o... Bright White. Bright White. E aí, o que tá achando do Bright White no Grêmio? Eu assisti o primeiro jogo do Bright White e eu falei, meu Deus do céu, voltou o Suárez. É mesmo? Porque o pessoal Sério, fazia cara? muito aquela comparação ali do Suárez, né, com o Bright White, que já foi considerado o pior atacante do Barcelona, já teve essa polêmica aí de ter passado pelo Barcelona, não ter tido uma boa experiência lá. Mas o cara me vem numa partida como a que ele fez, a primeira partida. Ele tava sem ninguém, ele não tinha atacante para colocar, só ele que tinha acabado de chegar. E a torcida estava carente de atacante, o time estava carente de atacante. O cara me chega em campo, me faz 2 gols, participa do 3º gol também, e 2 bonitos gols, né? A jogada ali que ele recebeu também foi bonita, um golaço que ele fez ali, o segundo, me deu uma animada. Você vê que ele tem vontade. E os analistas também, que eu venho acompanhando, né, falam dessa competência que ele tem. Ele foi agora também um dos artilheiros recentes lá no Campeonato Espanhol. Então, assim, não dá para comparar. Acho que todo gremista vai ficar com aquela carência do Suárez, né? Todo gremista que você for perguntar agora... Foi muito pouco tempo, né? Infelizmente... Deixou um gostinho de quero mais, né? Pro futebol brasileiro, cara, foi muito pouco tempo. Sim, sim. Então, todo atacante que chegar agora no Grêmio, a gente vai lembrar da campanha do Suárez, que foi histórica. Você assistir aquele cara ali jogar... Não, pô, o Grêmio com um time totalmente limitado e ele conseguiu levar o Grêmio ficou em segundo, não foi isso? O Grêmio foi segundo e ficou ali por um detalhe de ser campeão, né? Jogo lá em São Paulo, muito polêmico, mas ficou num detalhezinho ali de ser campeão, muito pelo Suárez, pelo que ele fez aqui. Um jogador histórico. Eu nunca vi nada igual assim, assistindo o Grêmio jogar. Participei de alguns jogos aqui, o Botafogo eu fui assistir, o do Fluminense também assisti. E o que o Suárez fez nesses jogos, sabe? O time perdendo. É um cara que é imprevisível, né? O Suárez é imprevisível. Você entra perdendo de 2-0, o cara entra no jogo de uma certa forma que muda. Então a gente tem aquela carência do Suárez ainda, todo mundo gostaria que o Suárez ficasse por mais tempo, acho que o brasileiro gostaria também, porque estava aqui no campeonato. Valorizando o campeonato, né? Mas assim, já chegou mostrando qualidade o Bright White, acho que vai colaborar, vai contribuir. Tu gostava do Cebolinha no Grêmio? Muito. Tu sentiu a saída dele? Sentimos a saída do Cebolinha, é um cara ágil, o Tite conseguiu recuperar o Cebolinha também, né? Você percebe como o Cebolinha tá querendo o jogo, né? É uma pena o Cebolinha ter lesionado agora, porque ele se encaixou como uma luva no time do Flamengo, não à toa estava na reserva, rapidamente assumiu a titularidade, porque o Tite passou essa confiança que ele precisava. É um jogador muito rápido, habilidoso, jogou muito bem no Grêmio, parte para cima, não tem medo do drible, porque hoje a gente vê isso no Campeonato Brasileiro, né? Os jogadores terem um pouco de receio de fazer o drible, perder a bola e ser criticado. Cebolinha não, ele vai pra cima. É aquela jogada tradicional dele que ele pega, corta pro lado e bate de fora da área também. É o que eu falei, eu cheguei a falar isso naquela vez, que estamos carentes de jogador assim. O único que faz isso tá sendo agora o Cebolinha e o... Agora o Michael. É isso. E é a nossa... É do brasileiro, né? Não, agora quem tá fazendo muito isso também... Luiz Araújo. Luiz Henrique no Botafogo. Luiz Araújo também faz. Estevão no Palmeiras. Não, agora tá começando a vir uns jogadores com essa característica. Porque normalmente tá fazendo... Pega na bola, toca ou então recua. Aí chega lá no final, falta linha de fundo, ousadia, né? cruza. É uma qualidade que o brasileiro tem no futebol, né? Sim. Pô, a gente lembra do Kerlon, do Foca ali, né? Que ficava fazendo a embaixadinha com a cabeça, o Edilson. Enfim, se for lembrar, Neymar, o que ele fazia, o que ele fez naquele jogo do Flamengo, por exemplo, Santos e Flamengo. E moleque novo, né? Porque ele era bem novo. A gente Partiu da lateral, aquele jogo foi demais.
Aí ele ainda fez o gol. despertou a fera, despertou o Ronaldinho Gaúcho. Aquilo ali foi o jogo. O rei do rei é o Ronaldinho Gaúcho. Ele despertou o Ronaldinho Gaúcho naquele dia. Aquele jogo, pra mim, até hoje, um dos jogos mais impressionantes que eu já vi na vida. Também. Tava assistindo em casa, você via um lance e falava, meu Deus. Também, E daqui a pouquinho viu, meu Deus do céu, e os caras não paravam de... Ainda bem, pra nossa sorte, né? Você não sabia quem que ia concluir, quem que ia ganhar aquele jogo. Porque era tanta qualidade em campo. Não à toa, nós tivemos o gol, foi o vencedor, o gol mais bonito, né, do ano. O Puskas foi do Puskas foi do Neymar, né? É. Então, assim, foi um jogo. E aquela falta do Ronaldinho Gaúcho por baixo. Porque não era... Ninguém fez isso. Você não via o nego batendo por debaixo da barreira. E o Ronaldinho Gaúcho fez aquilo naquele Agora todo mundo deita, né? Agora depois daquele gol. Depois daquele gol. Ele mudou a maneira da barreira se comportar, né, cara? Agora o cara deita, fica de joelho atrás da barreira. É um mago, né? Ronaldinho é um mago. E aí, como gremista, você fala, dá aquela decepção, né, cara? Porque a gente acompanhou tudo aquilo lá. Desde da base. Os jogadores montar, o clube montar uma estrutura para receber o Ronaldinho. E aí, aquelas caixas de som que foram colocadas, né? Quem que não lembra daquela polêmica? E aí, em cima da hora, Ronaldinho no Flamengo. Ninguém imaginava, né? Porque é muito identificado com o clube. Então, de repente, você vê o Ronaldinho Gaúcho, que é um ídolo brasileiro. Tava todo mundo querendo ter o Ronaldinho de volta. E aí, de repente, ele ir para o Flamengo, que é um grande clube, óbvio, mas a gente está falando de identificação, né? De identidade com o time. Aquilo doeu. Eu fui para um jogo do Flamengo e Grêmio. E a rivalidade lá é muito grande do Grêmio Internacional, né? Tem até o Grenal lá. E vários torcedores do Internacional, o Flamengo vai dar um sacode hoje no Grêmio, não sei. Eu falei, caraca, no mesmo lugar, e essa rivalidade tão grande. E teve até um episódio muito engraçado, porque falaram que lá as melhores carne de cordeiro, é lá. Aí eu pedi o rapaz do Uber pra me levar na melhor churrascaria de lá. Ele falou, vou te levar onde vão os jogadores. Eu falei, então, show, essa é boa. Eu chorei, porque chorei 2 vezes, porque era rodízio de carne e eu quase não comi porque eu fiquei tirando foto, mas amei lá o carinho da galera. Quando eu cheguei na porta da churrascaria, a galera... E o Gabi Gordo? Aí levantaram, começaram a aplaudir, a lágrima na hora. É mesmo? Aí eu fiquei como? Eu falei, caraca. Aí comecei a tirar foto. E a carne passando pra lá e pra cá. E era rodízio. Eu falei, caraca, não vai ser dessa vez que eu vou comer a carne de cordeiro. Não comeu? Não comi. Aí, fiquei tirando foto, tirei foto geral. Encontrei até o Luiz Fabiano, que jogou no Flamengo. E, cara, fiquei lá tirando foto. Aí chamou pra poder conversar com a família dele e tal. Aí quando eu sentei lá pra comer, já não tinha mais a carne de cordeiro. Eu falei, caraca. Acho que é o Luiz Fabiano. Que jogou no Flamengo. Luiz Fabiano jogou no Flamengo? Pô. Jogou no São Paulo? E o Luiz Fabiano é de São Paulo e no Vasco. Não, o que jogou no Flamengo, cara. Luiz Fabiano. Não tô lembrando. Eu vou ter que puxar pra te mostrar a foto dele. Depois você mostra. Eu não lembro, eu lembro o Luiz Fabiano, o Fabuloso, né? Eu lembro que jogou no São Fabuloso, Paulo. Que jogou na seleção brasileira. Sim. Aí eu não lembro se você jogou na seleção, não. O 9 acho que tá confundindo o jogou nome. Copa do Mundo. O Luiz Fabiano jogou no Vasco, jogou no ídolo do São Paulo. Sim. Ídolo de São Paulo. Não é esse não. Vou puxar aqui pra te mostrar, cara. Não é possível, cara. Agora quer provar. Deixa ele... Tem que provar. Gente, às vezes ele comete esses gafes aqui. Mas vamos lá. Enquanto ele vai procurando ali, Kleber, vamos falar um pouco do Kleber Rodrigues, jornalista, né, cara? Eu pude vivenciar um pouco dessa vida, dessa tua rotina, né? Eu sou grato, né, por isso, por ter compartilhado e te conhecido, um cara super gente boa, parceiro. Kleber, 15 anos de carreira, é isso? Sim. 15 anos de carreira. Cara, é verdade que no teu primeiro ao vivo, você só foi fazer esse vivo lá no programa da Ana Maria Braga, porque aconteceu um probleminha com o teu parceiro? Essa história é muito boa e eu acho que eu nunca contei, Pode tá? mostrar, deixa ele mostrar aí, quer mostrar aqui? Mostra, ele quer provar agora, o Luiz. Ele errou, né? Errou! Errou!
Danilo. É Fábio Luciano. Caraca. Nossa, é Fábio Aê, Luciano. galera. Errou! Pô, Fábio Luciano. Eu troquei aqui, foi mal. Corta. Não, Luiz Fabiano, Fábio Luciano é quase igual. Zagueiro, né, inclusive. É Um é Então, zagueiro, outro é atacante. Quase igual, quase. Eita, corta. Corta. Vamos fazer de novo. Vamos escutar a história do Kleber aí, cara, que é melhor. Essa história do primeiro Primeiro VT vivo. que eu fiz pra Rede Nacional é muito boa e eu nunca contei, tá? Em primeira mão aqui pro In Off Podcast, nunca contei essa história pra ninguém. Só no in-off vocês têm isso. Só no In Off, porque a gente vai deixar em off. Você não vai colocar isso no ar, né? Não. Não acredito, você não Claro vai que colocar no não, ar. claro que não. Ana Em Maria off, Braga, vou você te vai marcar. Você vai deixar nos bastidores. Vai. O ano era 2012. Eu era produtor ainda lá em Campos dos Goytacazes. Eu trabalhei muito tempo na Inter TV, afiliada da Rede Globo, lá no interior do estado. Fiz uma trajetória muito legal lá, estagiário, produtor, repórter, âncora. Fiquei muito tempo lá, sou muito grato. Mas nessa época eu era produtor ainda, que é aquela pessoa que fica nos bastidores, produzindo para o repórter, sugerindo assuntos. E aí, um belo dia, num feriado, eu estava na produção, ajudando o pessoal a fechar o jornal, e nós fomos informados sobre um acidente gravíssimo na BR-356, que fica entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí o repórter, que estava escalado para fazer isso, ele estava na redação, e, por acaso, ele chegou para o editor. O pessoal falou, olha, eu mesmo falei, olha, acidente grave, BR-356, preciso que você vá lá para Cardoso Moreira, município, para cobrir esse acidente que é gravíssimo. Ele chegou para a gente no cantinho e falou, olha só, eu não vou poder porque tem um detalhe importante. Pode falar aqui? Pode, pô. Pode, Tô mano. com uma caganeira. Tô com um piriri aqui e não vai estar dando para estar indo lá fazer essa cobertura. E aí a gente, com aquela situação, porque é um acidente gravíssimo, o jornal ele estava muito perto de ser fechado, né? Porque a gente trabalha com deadline, então o jornal 7 horas estava no ar e isso era 5 horas e tinha um tempo de viagem ainda. O que a gente fez naquele dia foi muito rápido, porque era uma distância ainda. Aí o produtor que quer virar repórter, eu sempre sugeri isso, sempre levantei a mão quando surgia um desafio, falei, olha, tô aqui. Ô, chefe, tô aqui. Posso ir? Posso? É igual tu lá no banco, quando tá no banco, tu fica, Titi, tô aqui, tô aqui. Eu vou entrar, Eu, me escolhe. Aí ele vai chamar Luiz Araújo. Lohan. Aí eu, obviamente, sugeri ali, levantei a mão e falei, não, eu vou. Não tem como a gente ficar sem essa cobertura desse caso. E aí eu fui. Embarcamos num carro, eu e o cinegrafista Israel Freitas. Fomos para lá, chegamos no local, bombeiro, polícia, muita gente no entorno, imprensa, né, de outros veículos também. Enfim, uma comoção muito forte no entorno daquele acidente. Foi uma das cenas mais tristes que eu já vi na vida, porque quando a gente está começando a profissão, você vê muita coisa ali que te choca, e aquela cena foi muito triste para mim também, porque chegando lá nós descobrimos que aquele acidente ali era entre um carro e um ônibus. Naquele carro tinham 4 jovens, todos eles entre 14 e 17 anos, que estavam voltando de uma festa, todos eles sem cinto de segurança. Caramba. Quem dirigiu o carro era menor de idade, ou seja, tudo errado. estava tudo errado naquele acidente e, infelizmente, por essa combinação fatal que tira muitas vidas, todos eles morreram. Ninguém sobreviveu, esse carro bateu no ônibus de forma violenta, caiu no barranco, enfim. Foi muito triste aquela cena que a gente viu ali. Voltamos para a redação, entregamos o conteúdo para o nosso jornal, que é o jornal local, e ok, cumpri com o meu compromisso, falei, né? Consegui assumir o compromisso e entregamos o conteúdo. No dia seguinte, eu estava em casa e aí eu comecei a receber mensagem no telefone, porque todo repórter ele quer um dia entrar em rede nacional. A gente faz o trabalho ali de forma profissional para o jornal regional, mas todo repórter quer um dia entrar em rede nacional para algum programa. E aí começou o meu telefone a bipar muito, né? Eu falei, opa, ou eu fiz alguma coisa errada, ou tem alguma coisa acontecendo, né? Que dá o primeiro susto, né? O que eu fiz, né? É que nem quando o chefe te liga, né? Ih, rapaz. Você nunca pensa numa coisa boa, um elogio, né? Pra uma matéria que você... Ih, rapaz, o que eu fiz?
Falei, e o que aconteceu? E aí eu comecei a ver as mensagens. Parabéns, parabéns. Maneiro. Kleber, a história é triste, mas parabéns. Estou te vendo aqui na Ana Maria Braga, mais você. Aí eu falei, nossa, e aí corri para a televisão, liguei, aí assisti. Aí obviamente que você tem aquela emoção ali de ter entrado Sim. em rede nacional, por mais que seja um assunto triste, mas eu consegui, da forma como nós tivemos ali naquele momento, entregar aquele conteúdo. Infelizmente, aquele acidente que o repórter não pôde ir, porque ele teve uma dor de barriga, foi o acidente mais fatal daquele feriado, em todo o país. Então, naquele momento, por mais que eu não quisesse daquela forma, por mais que nós não torcêssemos jamais para um acidente, foi o pior acidente do país. Então, ele acabou indo em rede nacional, em outros jornais também, por envolver adolescentes, por trazer uma conscientização para que esses adolescentes não peguem volante, para que não dirijam depois de terem ingerido álcool. E aí eu sempre conto, né? Porque a minha primeira entrada ao vivo foi no programa da Ana Maria Braga por conta de um repórter que estava com dor de barriga. Que isso. Essa foi a questão. Produção, corta para cá, produção. Viu aqui que o nosso amigo Kleber falou. Então, olha só. Bebida e direção não combinam. Então, não faça isso. Porque é uma combinação, sabe o quê? Fatal. Não, e você é exemplo, cara. Eu vou falar algo que aconteceu hoje. O exemplo a seguir. Eu falo que esse cara é exemplo, não é porque eu tô do lado dele, não. O cara é exemplo mesmo. Hoje, ele vindo pro programa, ele tem carro, ele dirige. Só que ele tava com muito sono porque ele tava numa pegada firme a manhã toda, né? Trabalhando. Sim. Ele viu que ele tava com sono, cochilando. Ele largou o carro lá no recreio. Cara, o nosso estúdio, Estúdio Fai, fazer logo a propaganda aqui pro Estúdio Fai. O Estúdio Fai fica aqui na Marechal Rondon, próximo ao Maracanã. Ele pagou um Uber de lá do Recreio até aqui para não vir dirigindo com sono. Então, assim, galera, vamos conscientizar no trânsito para que não aconteça acidentes fatais como aconteceu nessa reportagem do Kleber. E é sempre importante, isso é legal vocês falarem sobre isso, porque vocês conscientizam muitas pessoas, né? O Gabigol da torcida é um cara muito querido, as crianças gostam, tiram fotos, os jovens também. Então, toda vez que a gente puder destacar esse assunto, é super importante. Não Sim. combina, bebida com direção. Menor de idade também na direção não combina. Então, nesse dia, se as coisas tivessem sido conduzidas da forma como deveriam, né? Ou seja, pediam uma carona, ia no dia seguinte, dorme, sabe? Pede um Uber, pede um táxi. Mas a vida é muito mais importante. Verdade. É verdade. Kleber, já te deu branco alguma vez ao vivo? Ai. Me deu branco agora que eu ia te perguntar. Eu achei que era pra ser... Eu achei que isso aqui ia ser uma resenha nossa, entendeu? Mas isso aqui tá sendo... Como é que eu vou voltar amanhã para o trabalho? Imagina meu chefe aqui. Falei, rapaz fez a primeira matéria foi com a dor de barriga do colega. Não, começa o programa fazendo dança de ladinho. Faz a dancinha e agora um branco no ao vivo. O que eu vou dizer lá em casa? O currículo. Mas acontece, o repórter que disser que nunca teve um branco ao vivo, não desconfie. Porque todos nós tivemos um momento ali de esquecer alguma coisa. E aconteceu sim. E não foi legal, né? Acho que ninguém gosta de errar. Sim. Foi num momento ali em que eu estava querendo passar de uma transição, de sair do papel, porque o repórter ele faz um rascunho, né? E aí, o ideal é que você não fique olhando muito pro rascunho, porque senão você fica preso, né? Falando aqui, a câmera está aqui, né? Então, o ideal é que você converse com a câmera. E se eu ficar o tempo todo cabeça baixa aqui, eu estou ignorando o público. Então, o ideal é que você sempre converse com a câmera. E aí, nesse dia, eu estava querendo fazer uma transição do papel para fazer uma coisa mais conversada. Era um ao vivo para todo o estado, né? No Jornal da Manhã, na rede nacional também, rede estadual, né? No Bom Dia Rio. É um jornal de muita audiência. E aí eu estava passando também por uma fase complicada da vida, que foi a perda do meu irmão. Meu irmão tinha falecido. E aí aquela questão de você ouvir a voz da experiência, né? O cinegrafista, que é muito experiente, que estava comigo, falou assim, Kleber, não faz isso hoje não. Mantém o papel no bolso, mantém o papel na mão, mas não olha. E aí eu falei, não, eu vou... O Oziel Azevedo, um dos cinegrafistas que mais trabalhou comigo. Ele é histórico no interior do estado, todo mundo conhece. A voz de experiência falou, mantém o papel na mão, mas não olha. E aí eu falei, não, eu vou guardar no bolso o papel e eu vou fazer
o ao vivo sem o papel. E aí, nesse momento, era um ao vivo sobre feriado, na BR-101, que eu sempre fazia, ou seja, estava no meu controle. Quantos veículos passam, quantos pedágios, valor de pedágio, eu estava muito confiante para fazer aquele ao vivo. E é nesse momento da autoconfiança que a gente tem que desconfiar. Né? Quando está muito confiante, é ruim a autoconfiança demais. Né? Você sempre tem que ter aquele nervoso, aquele frio na barriga que o repórter tem que fazer ao vivo é muito bom, porque te coloca no prumo, te coloca na linha ali. E aí eu coloquei no bolso, me chamaram, vamos agora ao vivo com o repórter Kleber Rodrigues, direto de Campos, para falar sobre o feriado, a movimentação na BR-101. Muito bom dia, Kleber. Bom dia a todos. Pois é, aqui na BR-101 a previsão é que passem 60 mil veículos somente hoje. Cara, parou assim. E aí, sumiu. Sério, cara? Sumiu. Aí o pessoal, nós tivemos um problema com o Kleber, voltou pro estúdio. E aí o pessoal, Kleber, no ponto, né? O que tá acontecendo, Kleber? O que tá acontecendo? E eu travei. Que isso, cara? Travei. Não vinha nada, eu não sabia o que falar. Eu não via nenhuma palavra, nenhuma letra. Sabe aquela coisa, tipo assim, que você fica pedindo, alguém me salva? Se tivesse um buraco ali, você se enfiava naquele buraco. Só que naquele momento eu travei. Aí foi uma questão emocional também, da autoconfiança. Não era aquele momento. Eu deveria ter ouvido o cinegrafista que me falou que aquele não era o momento para fazer isso. E aí você fica matutando aquilo ali, pelo menos comigo é assim, um mês. Eu fico uma semana, eu vou em casa e fico conversando, não podia ter feito isso, e agora eu perdi a oportunidade, isso vai virar meme, acabou minha carreira, Caraca. Já era. E aí eu fiquei uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, mas eu tenho comigo que sempre quando acontece alguma coisa assim, não vai mais acontecer. Porque eu preciso controlar essa emoção, preciso controlar a situação. Então aquela experiência que foi negativa serviu para me dar um pouco mais de confiança, e hoje eu faço isso, até a experiência te dá isso também, né? Isso era lá no começo, um pouco mais no começo da carreira, estava na transição. Hoje eu tenho 15 anos de profissão, eu consigo fazer um ao vivo mais conversado, se você me der uma informação aqui, me contar, me resumir, eu vou fazer aqui para o telespectador com base naquele resumo que você me passou. Sim. Lá atrás, eu queria ter tudo muito, sabe, decoradinho, regradinho, quantos números. Agora não, a televisão ela permite que as pessoas conversem mais, sejam um pouco mais soltas. Antigamente tinha um certo preconceito, sabe? Não, a gente não pode, tem que ser muito alinhadinho, você tem que falar todas as palavras corretamente. Sim. E não, a gente não é robô. Você erra, ele erra, eu erro. Sim. Isso acontece também na TV. Então foi uma experiência negativa, aconteceu, mas foi talvez a primeira e última. Assim, eu não lembro de uma outra vez como essa. Essa vez foi bem complicado. Cara, eu quero mostrar algo aqui. O Kleber, como você também tem alguns garfos que você comete aqui, como cometeu agora do Luiz Fabiano, o Kleber... Não, mas isso foi combinado. Rapaz, eu vou parar de combinar essas coisas contigo, que aí sempre eu... Tá vendo? Aí, olha só, cara. Tá combinado, cara. Então, o Kleber também comete garfos também. Por causa de inseto, barata? Não é de inseto, esse aí é outro. Pior é esse. Eu vou mostrar aqui, tem um link. Ele foi fazer uma reportagem. Aí a reportagem era, ele tinha que ler aquilo que você faz de criança de Natal. As crianças escrevem a carta pro correio lá de Natal pedindo Papai Noel para levar um presente. E ele tinha que fazer isso aí. Ele tinha que, eu vou dar o presente tal para... Só que ele não podia falar o nome da criança. Aí ele fala várias vezes, não posso falar o nome não posso falar o nome da criança. Mas... Aí quando ele lê a carta, o que ele fala? O nome da criança. Sem perceber. Não, ele continua naturalmente. E todo mundo rindo, né? O cara não podia falar, falou tanto que não podia falar. E falou. Falou o nome da criança. Tem esse vídeo aí, esse link aí, ô produção? Hoje quem vai botar uma cartinha é o Kleber Rodrigues. Olha lá, Clebão. Oi, Kleber. Vai botar 1, 2, 3, 4. Como é que tá seu Papai Noel aí? A cara dele. Já regalou o olho, olha. Eu vou adotar uma pra mim, Ana Paula, eu vou escolher uma pra você também, pra Cabo Frio. Pode ser, Ana? Ana, é muito legal a gente comparecer aqui nos Correios, né, todo ano. A gente vai lendo as cartinhas e a gente vai voltando à infância, né, de quando o desejo de uma criança era ganhar um par de chuteiras, um patinete, uma bola. E aí eu encontrei aqui uma cartinha de um aluno de uma escola de campus aqui, o pessoal dos Correios pediu para não revelar o nome, vai ser surpresa.
mas ele tem 10 anos. Eu vou adotar essa cartinha dele que ele pede uma bola de couro oficial de futebol de campo. Não posso dizer o nome aqui, mas é Não pode dizer o nome. 10 anos, mora aqui na cidade. Tá dizendo aqui, querido Papai Noel, meu nome é Natan, tenho 10 anos, Uma vacilação. Não posso falar o nome. Surpresa, Não sabe? Pro Papai Noel dos Correios, você vai ganhar essa cartinha, eu vou adotar essa cartinha aqui e vai ser o maior prazer de enviar esse presente. O maluco rindo ali do lado. Nossa infância, né, gente? Até porque a gente lembra, eu tinha um desejo também de ganhar uma bola. Quem teve já uma infância difícil, sabe a dificuldade que os pais passaram para dar um presente, dá valor a um pedido como esse aqui. Vou começar rapidamente com a Jéssica. Se quiser avançar Pode- agora, pode- pode avançar se quiser. Avança. Quando volta para apresentadora. Muito obrigado. Aí. Não vou falar o Bota. nome. Procure, Aí. adote. A minha tá aqui, Ana Paula. Sem dúvidas, esse nosso amigo aqui, que eu não posso revelar o nome, vai ter uma Não posso bola. revelar o Não nome. posso revelar o nome. A gente tá aqui assim, não, batendo a testinha dele. Ele falou o nome da criança. Minha cara agora. Não vou falar o nome. Ó, sem entender. Não bota no Globoplay, Ó, tá? Vamos para que os caras não tenham visto aí. Ele nem percebeu, gente. Ele falou o nome da criança. Ah, agora eu falei o nome. O RJ, mano. E o assessor já tinha falado, olha, vamos fazer aí essa doação de cartinha, só não pode falar o nome. Eu falei, não, deixa comigo. Não terás o nome. Isso aí é... O que é isso? Você acha que eu vou falar o nome da criança? Não vou falar o nome. Só que você tá ali lendo o papel, né? Em vez de você não ler o nome ali, eu acabei lendo na íntegra. Meu nome é Matheus. E eu não percebi. O assessor começou a rir, eu não entendi o que estava acontecendo. E aí foi essa gafe aí que vocês viram. É aquilo que tu falou, né, cara? É assim, quando tu fica com a autoconfiança, acontece essas coisas, né? Pô, tô tranquilão, uma matéria tranquila, algo tranquilo. Doação de boa, cartinha ali, um projeto legal dos Correios. Tava dominando o assunto, conversei com os entrevistados antes, né? Falei sobre a ideia que era a adoção da cartinha. Cada repórter em uma praça ia adotar uma cartinha, mas por questão de sigilo, para você preservar a criança, você não pode falar. E obviamente que eu não fiz de maldade, mas lendo a cartinha ali, acabei falando mais de uma vez, né? Falei acho que 2 vezes o nome da criança. Até eu gravei, Natan. Natan. Falei mais de uma vez e aí eu até depois assistindo percebi que o assessor começa a rir, né? Tipo assim, ele faz uma expressão assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque para mim eu não tinha falado. E eu falava, né? Não falei, não posso revelar o nome não, viu? Você que não sabe quem aí vai ganhar uma bola, viu? Mas não posso falar não, tá bom? Vai ganhar uma bola. E o Natan já tava em casa. Ganhei a bola, mãe. O Kleber vai me entregar, não vai ser o Papai Noel, não. Mas o bom é que a âncora, Ana Paula Mendes, Ela ela é levou muito na experiente, zoeira, ela é muito boa. é. Os dois levaram na brincadeira e suavizaram. Terminou o jornal com aquilo ali, viu? Mas eu fiquei me cobrando depois. Falei, meu Deus, falei o nome da criança. De novo. Ai, meu Deus. Tem essa pergunta aqui que vocês mandaram. Vai, fala aí. Na final da Libertadores, você entrevistando um torcedor, ele acertou que quem iria fazer o gol do Fluminense seria o John Kennedy. E você acertou que o Cano também iria fazer o gol. Só que o Cano hoje é banco. E aí, na tua opinião, o Cano tem que entrar? Ih, lá ele, hein? Pegadinha pra cima de mim, hein? O cara tá ligado. O cara tá Tu deixa ligado aqui, hein? o Cano fora? Deixa o Cano. Agora fica até sem resposta. Me pegaram agora, hein? Eu mando o Cano lá pro Flamengo, hein? Acho que ele entraria bem no Flamengo, o Cano. No lugar de quem? No lugar do Gabigol. Deixa o Cano aí no teu banco mesmo. Eu coloco o Cano no lugar do Gabigol, hein? Lá ele. Caraca, cara. Mas tu lembra essa? O torcedor acertou, né? Que quem ia fazer o gol era o John Kennedy. E você também acertou, que era o... Então, aquilo ali foi muito... Foi na hora, sabe? No ao vivo eu tava sozinho como vídeo repórter, que é uma função que o repórter fica ali com a câmera, com o tripé. Eu tava na praça, muito movimentado, um clima de final de Libertadores. O assunto era sobre isso.
Enquanto eu falava, passou um torcedor do Fluminense. E aí, cara, deu certo que foi uma entrevista agradável. Era um torcedor que sabia falar, porque acontece de vez em quando a gente entrevistar alguém que a pessoa tem ali uma timidez, é normal. Não quer falar, ou então dá um fora. Não quero falar, não, é da vida. E aqueles que tu pergunta, não, você acha que o Fluminense vai ganhar? Sim. Você acha que vai? Não. Sim. Você fica, né? Eu era assim, cara. Você era assim? Quando o Cirlei me chamou pra dar entrevista, a primeira vez, eu até perguntei pra ele, pô, tu vai me perguntar o quê? Porque eu era muito travado, eu tinha muita vergonha. Aí eu entendi que a vergonha faz a gente passar vergonha. É verdade. Aí, tipo, ele veio entrevistar, o que tu vai me perguntar? Aí ele, não, vamos perguntar aí sobre o jogo, o que tu tá achando do jogo e essa semelhança aí, rindo pra caramba. Aí virou meme, né? Graças a ele e o Flávio, que surgiu o Gabigol da torcida. E isso é legal, de vez em quando eu tô assistindo lá, porque dá um gancho pro narrador também, né? Sim. Às vezes tá falando, o Gabigol tá pra entrar, Gabigol agora vai entrar, a torcida já... E aí o cinegrafista já manda pra torcida e você já tá lá fazendo Já tá aquela lá. pose, né? Isso dá um gancho pro narrador ali também, porque suaviza, né? Então ele já faz uma Faz a brincadeirinha com aquela história ali, você tá ali fazendo a pose. É legal essa história. E é bom quando a gente pega entrevistado assim, né? Que você consiga tirar dele ali uma boa entrevista. E esse cara simplesmente, poxa, salvou um ao vivo, que Sim, em tese era um ao vivo, um repórter falando, expectativa para o jogo, Libertadores, e o cara transformou aquele ao vivo que em tese era algo comum em um ao vivo extraordinário, que ele fez uma narração. Eu perguntei como é que seria o gol do Fluminense na Libertadores, o gol da vitória, e ele narrou o gol do John Kennedy. Então, assim, foi uma coisa impressionante. O cara acertou que o John Kennedy faria um gol e narrou o gol do John Kennedy. Então foi bem legal, foi uma história que eu levo assim, porque foi por acaso. Ele passou, eu percebi, opa, dá um pulinho aqui, a coisa aconteceu. Tu já cometeu alguma gafe? Tipo assim, teve um jornalista que ele falou do Gabriel, da contratação dele no Flamengo, 22 milhões, até a galera brincava na rua, falava que eu tinha que andar com segurança, que eu tava valendo 22 milhões. Porque o jornalista ele colocou lá que a contratação do Gabriel sairia por 22 milhões pro Flamengo e tal. Só que na hora de colocar a foto, ele colocou a minha foto em vez de colocar dele. Isso aconteceu lá em Portugal. Aí, tipo assim, foi uma maior zoeira. Eu tenho até pena que esse jornalista deve ter sido até mandado embora, porque, pô, ele falou do Gabriel e meteu minha foto lá. Olha, você me fez lembrar uma outra história, só que eu tô achando que isso aqui vai ser, né? O que eu vou dizer lá em casa agora? Isso aqui pro meu currículo não vai ser legal, porque eu tô puxando histórias do começo da carreira. Então aconteceu uma vez agora, lembrei de uma história aqui, que eu morava em uma outra cidade no interior do estado, São João da Barra, e a empresa ficava em Campos dos Goytacazes. Era uma estrada ali levava 50 minutos, 1 hora. Um certo dia eu acordei atrasado, fui seguindo para a empresa, e eu pedi para o editor para adiantar para mim o resumo das informações. Tinha acontecido um acidente em Macaé e eu teria que falar sobre esse acidente. Aí eu falei, beleza, ao invés de mandar aquela pauta muito completa, grande, resume para mim as informações que eu vou chegar e vou dar uma lida rápida e vou fazer ao vivo. A autoconfiança de novo, tá vendo? Que é ruim. Lá no começo da carreira, tudo a experiência ela vai te moldando, te ensinando. E aí chegando no local, faltavam 5 minutos para entrar ao vivo, para falar sobre aquele acidente, e ele esqueceu de resumir as informações. E aí eu falei, poxa, como é que eu vou deixar o editor agora sem esse ao vivo? Porque eu tinha 2 opções. Fazer o ao vivo ou dizer que eu não poderia comprometer o jornal, sendo que eu me atrasei naquele dia. Então eu falei, não, eu vou fazer, vou dar uma lida aqui e vou fazer. Só que a pauta era muito grande. E aí eu dei uma lida aqui, tirei a pauta, não tinha como ficar com uma folha muito grande, e falei que eu conseguiria fazer. E aí eu fui fazer o ao vivo, era um acidente em Macaé. Morreu o carona e o motorista do caminhão sobreviveu. E na hora de dar a informação, eu disse que o acidente foi em Casimiro de Abreu e que um motorista havia morrido. Então, assim, Totalmente ao contrário. eu inverti as informações. Eu passei o olho na pauta e aí na hora que eu fui fazer o ao vivo, eu disse que aconteceu em outra cidade e que quem morreu foi uma outra pessoa. Olha a gravidade disso, né? Isso é muito grave. E aí acabou o ao vivo, meu editor-chefe falou, Xará, é Kleber também, Xará, não faça mais isso. Fala pra gente que não tem condição,
Porque é algo muito grave. Imagina a mãe de alguém vendo uma notícia de um acidente que as características batem, um acidente de caminhão, BR-101, caminhoneiro, e você mata a pessoa errada. Então, assim, eu acabei matando a pessoa errada e dizendo que foi em outra cidade. Então, acontece, não é para acontecer. Uma situação como essa é inaceitável. Mas não é muito incomum essas gafes na TV. Eu tenho um amigo que é repórter, na época da Fox. Vou falar o nome dele pra não expor ele, que hoje ele tá na Globo, parceiro. Mas é em off, pô. Não, mas tá na Globo, eu vou saber quem é. Se ele assistir, ele vai ficar bolado comigo. Uma vez, naquela época do Muralha no Flamengo, né? Agarrava. Aí, todo mundo tava achando que o Muralha não ia pro jogo. Aí ele tava fazendo vivo na frente do ônibus do Flamengo, cara. Aí descendo os jogadores, ele, vamos entrar agora. Não sei o quê. E todos os jogadores descendo no Flamengo, claro que a gente não vai ver o Muralha, que o Muralha não tá escalado pro jogo, tá? Não sei o quê. Ele falou, na hora que ele tá falando, quem desce no ônibus? O Muralha. Ai, meu Deus. Ele foi levando. Quando acabou de descer todo mundo, ele entrou. Eu não podia cortar ele na hora, né, mano? Aí, quando acabou o vivo, foi, cara... Agora aconteceu, eu tava assistindo esses dias um vídeo, ontem, eu acho, que o rapaz estava fazendo ao vivo sobre luz, e aí fala, eu tô aqui em frente a uma escola que, como vocês podem ver, tá assim... A luz voltou. Como vocês podem ver, essa escola não funciona. A luz voltou. Mas dava pra na hora lá ele fazer uma brincadeira, pô, pra poder sair dessa. Mas ele tava de costa pro ônibus. Então ele não viu... Não viu. Tava lá descendo. Mas se o Muralha escutou, ele deve ter rido muito, cara. Caraca, Como assim, na moral, cara. Cara, essa nossa profissão ela é muito complexa, né, cara? A gente já passou, a gente fala de coisas boas, mas também passamos bastante coisas ruins. Já passamos juntos também, né, na rua. Na época a gente pegou a época de política e a gente muitas das vezes fomos hostilizados na rua. Cara, teve alguma situação que você foi muito hostilizado, assim, ao ponto de sofrer agressões, talvez não física, mas também até verbalmente? Já tiveram algumas situações, mas uma que me marcou bastante aconteceu no começo da pandemia. Como você falou, né, na rua a gente lida com as mais variadas pessoas possíveis. E aí, o auxiliar, o cinegrafista, aproveitar para mandar um abraço para os cinegrafistas, para o Leandro Santana, nosso amigo Leandro Santana, que falou que ia assistir esse podcast, porque o Leandro, se ele fala, né, que vai, você sabe que ele não vai. É verdade. Vai no rolê e não vai. Então, se ele vai assistir, será que ele vai assistir? Não sei. Ele tá jogando no meu time. Se ele não assistir, eu deixo ele no banco. Corta. Banco eterno. O Léo Santana. E aí, quando a gente tá na rua, tem algumas situações que você lida que são delicadas, né? E aí, era começo da pandemia. Eu tava com o cinegrafista fazendo um ao vivo sobre uma carreata que ia passar dos comerciantes pedindo não fechamento. Que situação delicada que a gente viveu, né? Pandemia, máscara, tudo muito novo, vacina, não pode ir pra rua, não tem que fechar o comércio. Foi uma situação que a gente nunca imaginou passar. Aquele nervoso, né? E aí a gente estava fazendo ao vivo sobre isso, o jornal estava começando, faltavam 5 minutos para começar o jornal. Eu estava com o Javier Azevedo, cinegrafista, esperando a carreata passar. Só que, coincidentemente, o local que a gente estava era em frente a um camelódromo, lá em Campos, dos Goitacazes. O comércio não podia abrir por decreto municipal. O camelódromo estava parcialmente aberto, de forma ilegal naquela época, porque tinha um decreto que proibia. O que as pessoas que estavam no camelódromo pensaram? Eles vieram aqui para mostrar que nós estamos funcionando de forma ilegal, nesse momento. Sendo que não. E aí o jornal começando, aquela regressiva já, 10, 9, 8, regressiva ouvindo já, porque eu ia entrar ao vivo. E nesse momento nós fomos cercados por 8, 10 pessoas do camelódromo, que são profissionais batalhadores, né? Aí o Silvio Santos, que foi camelô, uma galera que é batalhadora, mas naquele momento as pessoas foram erradas conosco. Aquele grupo de pessoas, não coloco no coletivo. Mas aquelas pessoas que estavam ali foram totalmente erradas, que nos cercaram, disseram que a gente não ia trabalhar, que a gente ia cair na porrada, que eles iam bater, e aí os seguranças já vieram para cima, e aí a nossa defesa ali foi estufar o peito e falar, não, cara, vocês estão errados, o que é isso? Vocês nem perguntaram pra gente o que a gente estava fazendo aqui.
Como assim? Vocês estão impedindo o nosso trabalho? A gente está ao vivo agora. Isso tudo ao vivo, comecinho. Ah, não. A gente está trabalhando, Que cara. Vocês estão afetando o nosso trabalho aqui. A imprensa fazendo o trabalho, mostrando a carreata aqui. Acho que tem Ia esse passar- vídeo aí na produção. Produção, tem esse vídeo? É complicado, a gente passou bastante. A partir daí, o Cicobi entrou em nossas vidas de forma diferente. Bastante Foi perrengue primordial. nessa vida de jornalismo, né, cara? Poxa, cada história que a gente vê, né? Mas certamente você vai se lembrar de alguma história. Sim, pô, lembra a gente na final da Sul-Americana, cara. Que foi Flamengo e Independiente. Cara, a gente pediram pra gente fazer a saída dos torcedores, o Flamengo perdeu. Cara, os caras queriam bater na gente, chutando o tripé da câmera, chutando a gente, querendo empurrando a gente. E tivemos que sair. Diversas vezes a gente teve que sair do local, porque senão poderia acontecer algo pior. E é uma pena, né? Porque quando a abordagem ela é positiva, poxa, você vê a pessoa contribui com o conteúdo, né? Quantas vezes a gente já conseguiu fazer um bom conteúdo por conta da entrevista? Sim. Olha lá. Outro, né? A Organização Mundial de Saúde aí já estima muitas mortes em todo o mundo. Existe uma preocupação Se quiser passar um pouquinho. Aí. de você que está acompanhando aí a nossa... Importante, né, Kleber? Manter a câmera ligada, né, acesa, para mostrar essa situação, porque a gente, quando está nessa situação de repórter ou cinegrafista, e ainda mais para a emissora, que você tá, a pessoa quer sempre levar que você é o errado. Então é sempre bom estar sempre gravando ali com o REC ligado. É uma defesa que Uma a gente defesa, tem, né? Você manter a câmera ligada ali é uma defesa, porque você não sabe qual vai ser a reação. Ela pode ser Sim, um mero xingamento, mas pode ser uma agressão física, sim. uma ameaça de morte. Então, a câmera ligada é uma defesa. Teve um cinegrafista, amigo nosso, que ele foi agredido pelas costas, cara. Complicado. Acho que é agora. Aí, os caras... Nós cobrimos vocês o tempo todo aqui. Eu, Cleber, venho aqui direto cobrir vocês o tempo todo aqui. Cobrar a saída de vocês aqui, a volta pra lá, a manifestação é sempre público. Não é certo você ameaçar a gente. Não é certo. Você tá sendo injusto comigo, com a gente. Você tá sendo injusto. Eu canso de cobrir você. Quando que eu não vim cobrir você aqui? Quando? Mas eu não entendi. Você ameaçou ali falando, você ameaçou colocar... Como que não, meu amigo? Você veio ouvir a gente. Várias A gente veio mostrar. Várias vezes eu sempre vi você falar que a gente vai estar na porrada, que dizer dessa imagem, né, gente? Pois No é, momento que a gente acho que é. vive numa luta coletiva, que como eu falei, é da imprensa, é dos comerciantes, é dos moradores. A gente vem a todo momento aqui dizendo, né? É situação isso, difícil, e aí né? É isso. Lave bem as Gerou mãos, muita é uma repercussão luta depois, as coletiva. pessoas abordaram na rua, inclusive camelôs mandaram muita mensagem nessa época para dizer: Kleber, não me representa, isso aqui não me representa, não é legal, não concordo, vocês estavam trabalhando ali, vocês... E o que acontece nessa situação? É o que a gente fala da ignorância das pessoas, né? Eu sempre fui nesse mesmo ambiente para mostrar que eles estavam em um local inapropriado, que ali sempre alagava, sempre me chamavam, eu sempre era aquele repórter que levava para minha edição. Olha, vamos fazer isso aqui. A prefeitura prometeu tirar eles desse local, que é improvisado, para levar para o outro que é permanente, não levaram. Não levou ainda. E aí eu sempre fiz. E aí, nesse momento, sem dar uma pergunta sequer, essa foi a revolta que a gente teve. Se tivessem perguntado: o que vocês estão fazendo aqui? A gente ia explicar. Sim. Vai passar uma carreata aqui para falar sobre o fechamento do comércio e a gente vai fazer isso. Mas não teve nenhuma pergunta. Então, os camelôs de verdade, né, os profissionais sérios, que são competentes, batalhadores, que acordam cedo, saem distantes para ganhar o seu pão de cada dia, não concordaram com esse comportamento de um pequeno grupo, mas que infelizmente contaminou, e ali a gente se viu num... E o detalhe dessa história é que no ponto, a gente fica ouvindo a coordenação de link, né? Vocês estão acostumados. Vai, agora, encerra. E aí eu estava ouvindo a coordenação de link, inicialmente ali, nesse momento da confusão, porque a gente estava ao vivo. O jornal tinha começado. Eu estava na escalada, que são as principais notícias do jornal no começo. E aí, nesse momento, a coordenação de link passou o ponto para a minha chefia, a minha diretora de jornalismo. A Cris Armon, ela percebeu que a gente estava muito acuado. E ali não foi valentia nossa, minha cinegrafista, foi uma autodefesa, porque eram muitas pessoas
Pessoas grandes que a gente foi apequenando, e aí a gente estufou o peito. Não, cara, vocês não vão bater na gente, não. E a gente tá com a câmera gravando aqui. E aí a minha diretora de jornalismo ficava no ponto: Kleber, pelo amor de Deus, saiam daí agora. Pela segurança de vocês, não respondam. Por favor, saiam daí. E foi essa voz que foi nos acalmando, porque os ânimos estão muito alterados, você tá vendo aquela injustiça acontecendo ali, você não concorda, você sabe do contexto daquela história, e aí ela foi falando, de modo que a gente saiu e teve que sair desse local. E aquilo me trouxe uma coisa muito ruim, né? Você imagina, você falou que teve que sair porque apanhou. Sim. Aquilo me trouxe uma coisa: nossa, mãe, eu tô sendo chutado daqui. Que essa foi a expressão, né? A gente foi chutado de lá. Mandaram sair dali porque estava inseguro pra gente. A gente teve que ir para um outro ponto, afastado, para poder fazer um ao vivo sobre algo que estava acontecendo naquele ponto. Então aquilo para mim foi uma frustração. Quando eu cheguei em casa, eu falei: nossa, mãe, cara, não esperava que acontecesse isso comigo na carreira. Embora, infelizmente, pela ignorância de algumas pessoas, não seja tão incomum na nossa profissão. E lá, no caso, você tava pela carreata, nem pelos camelôs, né? Não, era uma carreata de comerciantes que defendiam a abertura do comércio. Então a gente estava lá para falar sobre isso. Olha, hoje está tendo uma carreata dos comerciantes que pedem a abertura do comércio, porque naquele momento era pandemia, tinha um decreto municipal mandando fechar tudo. Era bem no começo da pandemia. Depois disso, inclusive, a gente passou a utilizar a máscara. Então, assim, era tudo muito novo para todo mundo, inclusive para a gente. Imagina, quando que eu me imaginei como repórter dizendo para as pessoas: se puder, fique em casa. Sim. Quando que eu imaginei dizendo que era proibido abrir o comércio? Eu nunca imaginei. E mesmo quando tinha isso, eu tinha com o cinegrafista que a gente não ia mostrar comerciante trabalhando. Mesmo que eles estivessem. Eu tinha com o cinegrafista que a gente não mostraria porque só sabe a dor quem está sofrendo. Então eu dizia para ele que a gente não podia mostrar porque ali quem estava ilegal naquele momento, porque tinha um decreto, podia ser um pai desesperado, uma mãe desesperada para levar o pão de cada dia para casa. Então a gente tinha um combinado de não mostrar, a menos que fosse uma matéria específica para isso, mas estou numa rua, tem um comércio aberto ali, vai pegar escondidinho. A gente não conseguia porque é alguém que está na labuta que nem a gente. Sim. Né? Cara, eu fico vendo, o Kleber tá falando isso e assim, eu começo a lembrar de várias histórias. Eu trabalho na externa, né, desde 2016 na rua. E assim, a gente, como jornalista, a gente passa alguns perrengues que, cara, tem que ter muito domínio próprio, mano. Muito, muito, muito. E assim, teve situações que eu já também explodi. Eu tava lembrando aqui algumas situações, até mesmo no futebol, cara. A gente trabalhando pro esporte, né? Tem gente que é tão fanático, cara. Exemplo, sabe os perrengues que a gente passava? Exemplo, no programa, o apresentador, o comentarista, falava mal de um clube. Aí, as pessoas na rua via gente que estava com a roupa daquela emissora, já achava a gente culpado por conta do que o apresentador falou. Cara, a gente estava ali para trabalhar e os caras vinham, queria bater, agredir a gente por conta do que o cara falou no programa. E a gente não tinha nada a ver com aquilo, a gente estava querendo fazer o nosso trabalho ali, de gravar, de fazer aquela... Cara, e por diversas vezes a gente quase foi agredido, era hostilizado, era xingado. Então, assim, as pessoas não têm empatia pelo trabalho do próximo. O trabalho do próximo, que às vezes a pessoa passa, vê ali um repórter, aconteceu uma tragédia. Como a gente já teve várias tragédias que a gente acompanhou. Aconteceu uma tragédia, a gente está ali gravando, cara, é a nossa função, o nosso trabalho, temos que mostrar aquilo ali. Cara, a gente não está ali porque quer. Eu não queria levantar às 5 horas da manhã, que nem a gente levantava para ir trabalhar, né, para ir mostrar a tragédia. Não era o que eu queria, mas é o que paga meu salário, mano. Então, assim, as pessoas não olham por esse lado, né? Então, a gente passa por alguns perrengues injustamente, cara. E é aquela coisa de entender também que é isso que você falou, é a tua profissão. Muitas vezes elas levam para o coletivo, né, para o individual, algo que é do coletivo. Eu não gosto de determinada empresa, mas eu vou falar para esse cara aqui, eu vou utilizar esse cara aqui porque ele trabalha em determinada empresa. Né? As pessoas colocam no bolo as pessoas que estão na ponta, que são trabalhadores, sabe? Que acordaram cedo também. E tem muitas pessoas que fazem intervenções que são até positivas, sabe? Fazer uma dancinha, Sim. Fazer alguma coisinha ali, uma brincadeira, isso é saudável. Agora você hostilizar, você ameaçar porque defende A ou B, porque interesse A ou C não é o seu, porque ele falou uma coisa que você não concorda,
sabe, eu não tô ali para falar o que eu acho. Né? Em tese, o jornalista tem que falar, ele tem que ouvir todos os lados e deixar o telespectador fazer a compreensão dele. Ele interpretar, ele formar a opinião dele. Mas muitas vezes elas acham que você está ali para levar, né, a opinião da tua empresa. Acontece muito quando o ator faz o papel de vilão e as pessoas pegam e julga, acha que é a pessoa. Até mesmo, tipo, do igual tu falou, de torcedor e tal. O Gabriel colocou a camisa do Corinthians, sobrou pra mim. Aí teve o lance, né? Ele não tava jogando bem, eu apanhei lá em Minas. Então, tipo assim, as pessoas confundem muito. Você mais do que ninguém sabe, né? Porque você vive, é sósia do Gabriel, que recentemente estava passando por essa pressão. Então, você acaba sofrendo isso também. As pessoas não conseguem separar isso. Não consegue separar. Não consegue. Já fizeram... O Vitinho, coitado. O sósia do Vitinho sofria muito. Coitado. O rapaz que encontrou com a gente lá no restaurante lá em Copacabana, a gente fomos até fazer uma matéria. Aí o cara pegou e falou pra ele assim, ó, eu não consigo pegar o original, vou pegar você. Aí o Cartoloco até tava lá num dia lá, ele, que isso, cara, não sei o quê. E o cara veio pra cima legal, tipo, tivemos que tirar o sósia do Vitinho de lá. É mesmo, cara. Aí depois ele virou pro Arão, porque o Arão perdeu um pênalti, né? Aí ele virou pro sósia do Arão, queria pegar o Arão, eu falei, que isso, cara. Surreal. Não você tem original. Repensa, né? Descontar em você. Já repensou em, de repente, não ser mais sósia por conta disso? Tipo, acontece, mas é a minoria. Graças a Deus a maioria gosta. Eu fico feliz porque as crianças gostam muito, então eu sei que em todas as profissões pode acontecer isso. Então não penso em desistir. Que nem a gente tá falando, jornalismo, o jogador então, quando tá numa má fase, ele nem sai de casa. Então, assim, isso não é um problema de profissão A ou B, não. Isso aí é um problema cultural, um problema de pessoas que perderam a empatia, pessoas que não têm mais amor, mano, pelo próximo. Uma pessoa, como o Kleber falou, ele pensa só no individual, pensa só nele, no querer dele, no gosto dele, no prazer. O dele sobressai sobre todos os pensamentos, sobre os desejos de todo mundo. Ele é o centro das atenções. Aí acaba querendo justificar aquilo que ele não consegue naquele momento em algumas coisas, algumas pessoas, cara. Isso é... E é o momento em que essas pessoas, elas mostram quem elas são, né? Sim, porque quem elas são. era o momento da raiva, era o momento que você não concorda com algo, que você mostra quem você é. Porque quando tá tudo bem, né? Tudo beleza, todo mundo é perfeito. Agora, quando tem um si na história, é que nem quando invadem CT para agredir jogador, para agredir comissão. Vários perrengues assim. Sabe, alguém faz um ato de racismo no estádio. Para mim, essas pessoas deveriam ser identificadas e banidas, porque futebol não combina com isso, né? Imagina, não gostei do fulano de tal que cobrou um pênalti, que eu não concordo, o Gabigol, eu vou entrar lá para pegar o cara na porrada. Não existe isso. As pessoas que fazem isso, invadem CT, criam confusão em estádios. Racismo, então, para mim, já acabou. Não tem mais história. Chegou, identificou, facial, quem é a pessoa que fez isso, identificou, tá fora do estádio, não participa mais. Não combina com o esporte. Não combina mesmo. Se a pessoa não sabe conviver em sociedade, se ela não sabe respeitar as diferenças, ela não pode estar num local que é plural, como o futebol. Sim. E tem gente que vai pro estádio só pra arrumar a briga, só pra causar a confusão. São os verdadeiros... Deixa eu ficar calado. Vândalos, não são torcedores. Acho que não dá nem pra chamar de torcedor, porque você são... agride o torcedor. São vândalos. Cara, vamos até pular um pouco esse assunto. Kleber, você é um cara bastante pra alto astral, zoeira, cara. Eu te conheço muito bem. Tem até um vídeo, cara. Cara, esse vídeo eu quis questão de mandar aí pro meu amigo Gabriel. Gabriel, aquele vídeo, outro vídeo que eu mandei aí... Uma brincadeira nossa, a gente tava na externa, tava eu, Kleber e o Felipe. Olha lá. Aí o Felipe, aí vamos fazer barra, vamos começar a fazer barra. Esse é o cinegrafista. É o Felipe fazendo barra. Eu tô gravando. Olha o Kleber. Bem, né? Tá indo bem? Qual é? Tava indo benzão ali.
Cara, quem inventava essas coisas era o Kleber. Mas você viu que o Cirlei tá filmando, né? Ele botava a pilha. Cara... E eu sou o cara da pilha, né? Você fala, duvido você fazer isso. Aí eu vou lá e faço. Né? Meu cunhado faz muito isso comigo. Duvido você falar isso pro meu sogro. Eu vou lá e bum, Você lembra aquela, você e o... Eu tenho esse vídeo, tem que botar em algum lugar. Eu, você e o Leandro, a gente no camarim. Aí o Leandro pediu, barrou a blusa assim, né? Aí começou a pentear o cabelo dele, passar maquiagem. Cara, esses caras eram muito resenha. Então, assim, sempre era alto astral. A nossa saída, nossas externas, sempre era muito legal. Mas, assim, o Kleber é alto astral, Kleber é legal, Kleber é zoeira. Hoje ele trabalha numa emissora que é uma emissora muito séria. Os assuntos que essa emissora ela leva uns assuntos bem sérios, como política, como saúde, como, né, economia. E como é que é? Como é para dosar, né, esse Kleber brincalhão zoeira para esse Kleber sério lá na hora do vivo, na hora das entrevistas? Sei lá. É uma linha muito tênue, Cirlei. Você falou um negócio que a gente sempre fazia, né, de vez em quando, porque tem dias que você vai fazer matérias, como a gente já fez, que são de tragédias. Ou então um assunto muito para baixo. E se você deixar aquilo ali te dominar, cara, você leva aquilo para casa. Sim. Quantas vezes já chegou em casa para baixo? Eu já cheguei em casa mal, porque eu vi determinado assunto que mexeu comigo e você chega mal, cara. Então você tem que trabalhar teu mental para aquilo não afetar, porque amanhã você vai estar de novo às 5 horas da manhã para manter as pessoas muito bem informadas. Você tem que saber separar. Então esses momentos que a gente fazia isso e que de vez em quando acontecem, são para tornar o ambiente um pouco mais leve, sabe? Só avisar dentro do possível. Tem dias que você não vai conseguir respirar porque você não tem como. Você sai de um local para o outro, tem ambientes e ambientes. Nesses momentos aí, a gente estava entre um link e outro, dava para fazer uma brincadeira, e a gente fazia uma brincadeira sempre, o Cirlei colocava ali uma pilha, que ele fica aí, mas ele bota uma pilha. Sempre botava pilha? Sempre botava uma pilha. E tu sempre aceitava? Não, aí eu colocava a pilha, não devolvia a pilha pro Felipe. Recarregava o cinegrafista. E aí essas coisas... Então é uma linha muito tênue, Cirlei, entre o sério e de vez em quando as pessoas se perguntam, né? Ô Kleber, por que você na rede... Esses dias uma cinegrafista falou para mim, eu não consigo ver aquele Kleber da rede social, esse Kleber aqui na minha frente, porque eu tava numa pauta de economia e eu tava sério, terno, gravata, né? Com a cara amarrada. Porque eu vou saber separar, eu não vou ficar brincando no ambiente ali de economia. Eu vou entrevistar um presidente, como eu já entrevistei várias vezes, um presidente, um governador. Eu vou estar ali porque você está num assunto sério. Agora, na minha rede social, que eu possa levar um pouco mais de suavidade, se um link é na praia... Isso tem na CNN também. Sim. A CNN hoje ela fala muito de economia, de política, de, enfim, assuntos, polícia, assuntos mais sérios, mas você tem ambientes também que você consegue suavizar, brincar. E aí você consegue fazer um link mais solto, uma água de coco, botar um óculos ali. É saber, é bom senso. Acho que bom senso para tudo na vida é importante, né? Então, tem brincadeiras que eu vou fazer que às vezes o próprio colega fala, ô Kleber, não dá para fazer. Não é lugar. O momento não pede. E aí eu vou lá e faço. Não vou postar isso aqui porque isso aqui não vai cair bem, porque o assunto hoje a gente está fazendo é isso. Bom senso. Tem que ter então, assim, é saber separar. Dá para fazer, dá para fazer. Não dá, não vamos fazer. E não vou fazer na TV, vou fazer para rede social. Porque na rede social é o Kleber CPF. Ali na TV é o Kleber CNPJ, né? É o Kleber que está ali como profissional, mais sério. Quando puder vai brincar, mas a maioria das vezes está mais sério. E na rede social eu sou 100% eu. Quando tiver um assunto polêmico eu vou falar dentro do possível. Eu vou brincar com as pessoas, eu vou mostrar minha família, eu vou mostrar um pouquinho do cotidiano. A gente já até conversou sobre isso. Eu já te fiz essa pergunta algumas vezes em off. Cara, esse CPF, esse Kleber CPF aí, que é o Kleber da rede social. Se você for na rede social dele, tu vai morrer de rir. Esse Kleber da rede social. Tu acha que esse Kleber, ele tem mais cara de um jornalismo assim, como você hoje tá, na CNN, ou tem mais cara de um jornalismo hoje atual, como um TV Cazé, um futebol mesmo? E aí? Eu acho que o Kleber ele consegue se adequar em vários ambientes. O Kleber é muito profissional, então eu consigo me encaixar em qualquer ambiente, porque eu consigo me moldar àquela situação. Mas o Kleber, que é mais solto, é um Kleber muito feliz. Eu gosto de estar fazendo assuntos mais leves. Se você me perguntar assim, Kleber,
Eu amo esporte, cara. Eu adoro esporte, eu adoro fazer o esporte de um jeito engraçado. Quando a gente vai fazer uma matéria de esporte, eu vou procurar uma borboleta voando ali, uma ave, um avião, para pegar a deixa do VT para aquilo ali. Porque quando o VT ele é muito... Fulano, o Gabigol fez um gol, cruzou, gol. No segundo tempo, fulano de tal, cruzou, gol. Fica um negócio muito linear. E o esporte mudou. O esporte hoje permite entretenimento. Então eu vou buscar uma coisinha que seja, sabe, que seja atrativa para quem está assistindo. Então eu gosto muito do esporte, do entretenimento por esse motivo, né? Porque ele te dá essa liberdade. Então E tu tem algum sonho profissional? eu não cobri ainda uma Copa do Mundo fora. Eu quero cobrir uma Copa do Mundo fora do Brasil. Quem sabe, de repente, ser um correspondente. Eu quero cobrir uma Olimpíadas. O Kleber tem muitos sonhos, né? Eu sou de família muito batalhadora. Os meus pais são muito humildes, são de Sapucaia do Sul. Então, chegar onde eu cheguei hoje é um motivo de muito orgulho para mim e para os meus pais. Amém. Sabe, eles são muito humildes. E eu tenho certeza que eles são muito orgulhosos. E tudo que eu faço é sempre pensando, sabe? Nossa, será que eles vão ver isso? Será que eles vão gostar disso? Então, hoje o Kleber que faz o que faz já leva muito orgulho para a dona Margarete, para o seu Kleber. Mas o Kleber fazer em vida ainda, né? Para eles assistirem, de repente, fora daqui, numa Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Eu acho que eles vão ficar muito felizes e eu quero levar isso em vida para eles ainda, né? Aquela frase que a gente fala, né? Flores em vida, homenagem em vida, né? Muito Homenagem bom a em gente vida. falar sobre isso, falar dos colegas, falar, pô, eu gosto muito do Cirlei, eu gosto muito do Gabigol da torcida. Falar para as pessoas em vida, porque depois que morre, aí todo mundo aparece, vai, eu gostava bastante. Então é a gente fazer em vida, homenagear quem a gente gosta. E a vida tá passando muito rápido. Muito. Cara, você estava falando aí, eu estava lembrando, eu conheci o Kleber quando tá legal, feliz, mas conheci um outro lado do Kleber, o Kleber é muito ser humano, assim, porque as pessoas acham que os jornalistas, já vi pessoas criticando, seus carniceiros, não sei o quê, como eu tava falando, eles acham que a gente tá ali porque a gente quer, né? Cara, a gente cobriu toda aquela tragédia de Petrópolis. E o Kleber foi o primeiro a ir para lá, junto com os meus amigos de lá, o Bruno, né? Na época foi o Bruno e o Michel, né? Foram vocês três. Cara, e para mim foi uma das piores pautas que a gente fez, não foi, Kleber? E eu vi o Kleber ali, cara, quando voltou, a minha equipe rendeu a dele, ainda ficamos um tempo junto lá, né? Quando voltou, cara, o Kleber muito arrasado, muito arrasado. Aquela foi uma das piores pautas, não foi, Kleber? Foi. Eu sempre falo que a tragédia na Serra, em Petrópolis, foi a cobertura mais difícil e a mais triste que eu já fiz. Porque nós fomos no dia seguinte ao acontecimento, fomos eu, Rodrigo Balduino, Márcio Telê. Sim. E aí nós chegamos lá e você vai vendo tudo aquilo acontecendo. Então eu não tinha, por mais que a gente tivesse visto nos vídeos, uma coisa você vê, outra coisa você estar lá. E tudo que eu via eu ficava em choque. E você separar o lado humano do profissional é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que estar ali porque a minha função é importante para cobrar as autoridades, para que aquilo nunca mais aconteça, para mostrar às famílias que estão precisando de ajuda, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Imagina se não fosse a imprensa, se não fossem as pessoas com o celular mostrando. Então, eu sabia do meu ofício ali que eu precisava ser forte. Mas... na pousada, né? A gente ficou lá hospedado. Aí você conversa com Deus, aí você chora, mas ali você tem que estar forte, porque tem pessoas que estão muito mais fracas do que você. Tem pessoas que perderam tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. Que as pessoas que elas amavam, casas. Então, quem sou eu, Kleber, profissional, que está chocado com isso aqui, para ficar mal a ponto de não conseguir fazer, se essas pessoas que estão aqui estão sem prumo, estão sem rumo. Então a gente viu, foram as piores cenas que eu vi na vida, os piores relatos, as piores imagens, mas ao mesmo tempo a imprensa estava ali, como vocês também foram depois para render, porque era tanta coisa para fazer ali, para cobrir, que uma equipe só não dava conta. Então a CNN ela foi revezando e depois enviou mais equipes, o Cirlei foi, a gente ficava hospedado em hotel.
para cobrir da melhor forma possível. Então eu digo que a tragédia na Serra foi a pior cobertura, e o acidente da Chape, que eu cobri lá por Campos também, aquilo mexeu muito comigo, porque a gente cobriu o Bruno Rangel, que é o artilheiro da história da Chapecoense, e ele era de Campos, e a gente ficou focado na cobertura do Bruno Rangel, com entradas ao vivo, com reportagens. E você entra no assunto, né? Aquela coisa parecia que era com a gente, né? Chapecoense, quando aconteceu, você parecia que era alguém muito próximo, era da família, era... eu de fato eu perdi amigos nesse acidente. Trabalhava na Fox, perdi 5 amigos lá, fora os outros amigos das outras emissoras, e a gente teve que cobrir. Foi o mais difícil para mim, foi esse da Chapecoense, o de Petrópolis e o dos Garotos do Ninho. Foram as 3 piores coberturas que eu já cobri na minha vida. Só que o da Fox, o da Chape foi pior porque tinha amigos bem próximos. Tinha o cinegrafista, o Rodrigo Santana. Um abraço para a família do Rodrigo, todo mundo, os meninos, a esposa. Cara, eu tava um mês inteiro trabalhando com ele. E assim, foi um mês que a gente tava, sabe, que eu era novo na Fox, e a gente tava bem próximo ao ponto de falar, cara, Natal tu vai passar lá em casa comigo, não sei o quê, cheio de planos e projetos. Ele estava construindo a casa dele tá linda, ficou linda, né? Ele, sabe, ele viajava e todo o dinheiro da viagem ele investia na casa. E assim, cara, quando a gente tinha acabado de ser campeão da Copa Sérgio, a Fox, o pessoal tava lá comemorando, e recebemos a notícia, né, que aconteceu essa tragédia e nossos amigos estavam lá. Então, assim, o pior foi depois, no outro dia, a gente ter que fazer enterro dos nossos amigos e ter que ir lá gravar. Foi muito pesado mesmo. Então, assim, o jornalismo tem isso, né, Kleber? Tem aquilo que a gente não consegue separar o lado humano do profissional. Tem hora que não dá. Eu lembro que quando os repórteres entravam ao vivo, entrava chorando. Eu lembro que eu era assistente lá na Fox e eu fui levar o presidente da Fox para ir para Colômbia. Foi Colômbia? Não, O acidente? Foi Colômbia. Colômbia, né? Aí tive que levar o presidente pro aeroporto. E o presidente não parava de chorar. E eu dirigindo com ele também, não parava de chorar. E depois, no enterro lá do Vitorino Sherman, cara, trabalhava com o Vitorino Sherman direto. E do Rodrigo, assim, a gente, cara, não aguentava. A gente entrava ao vivo, a gente entrava chorando. Então, assim, tem situações que você não consegue separar o lado humano do lado profissional. Porque, cara, cada situação que é muito dolorosa. Como foi lá em Petrópolis. São pessoas dali muito próximas, né? No teu caso era um amigo, no meu caso ali eram conhecidos, né? Petrópolis, como eu trabalhei muito tempo no interior do estado, tinham pessoas que assistiam pela outra emissora e que aí chegavam para contar, você está aqui, que bom que você está aqui para contar a nossa história, porque a gente está com um problema lá em casa, a minha irmã ainda não apareceu, enfim. E aí você fica abalado com aquela história, né? Eu segurei até o final... Segurei, aí ao vivo, no final da cobertura, mesmo sem querer, eu desabei, porque no meio da cobertura, ao vivo, um senhor veio e abraçou e falou, vocês também estão de parabéns pelo trabalho de vocês, porque eles estavam recebendo roupas. E aí eu parabenizei aquele senhor. E aí, em meio àquela dor que ele estava passando, porque ele tinha perdido familiar, ele estava ajudando as pessoas, eu parabenizei. E aí ele foi e disse, parabéns para vocês também, vocês estão fazendo um bom trabalho. A dor que a gente está sentindo é muito importante, mas o trabalho da imprensa também é importante para evitar que novas tragédias aconteçam. E aí nos deu um abraço e aí eu segui ao vivo um pouquinho e depois eu desabei porque a carga emocional era muito forte, embora eu sempre tente segurar. E aí eu saí, depois do ao vivo eu desabei, aí os colegas, o Rodrigo e o Marcinho, me abraçaram ali também, porque a gente estava muito sensível, né, cara? Se acumula uma carga emocional. Você tá ouvindo histórias. Jefferson, quando eu cheguei em casa lá de Petrópolis, mano, só queria abraçar meus filhos, a minha esposa, porque teve uma situação que me chocou muito lá, quando um pai chegou pra mim e ele falou assim, cara, eu não tô acreditando, eu fui salvar a família lá do outro lado, que era assim, era um bairro aqui e o bairro do outro lado. Ele viu que tava desmoronando lá do outro lado, ele correu pra lá e foi tentar ajudar a família lá. Nessa que ele tá lá do outro lado, cara, barranco daqui do lado da casa dele, veio e levou a casa dele com a mulher, a filha e as 2 netas. Meu Deus. Cara, quando ele contou isso, mano, aí não dava mais pra... Eu chegava em casa, eu só lembrava dos meus filhos, da minha esposa. É pesado demais. Quando tu via
porque assim, aí tava todo mundo assim nos escombros, né? Aí de repente os bombeiros falavam assim, apitava. Quando apitava, já sabia que achou alguma coisa, os cachorros iam lá, identificavam, aí tu via sair no corpo assim debaixo da terra. Era muito doloroso. E você sabia lidar com as pessoas também, né? A primeira pessoa que eu entrevistei era uma senhora que tinha... A primeira pergunta que eu fiz, né? A senhora foi impactada. Ela falou, meu filho, eu perdi meu esposo, os meus 2 filhos e o meu irmão. Então, ali naquela casa, debaixo dos escombros. Ela estava na esquina, a casa estava ali e ela perdeu as 4 pessoas mais importantes da vida dela. Então, assim, você saber lidar com esse lado, ter empatia, porque... Por mais que você esteja trabalhando ali, é um ser humano. Senão você vai até onde a entrevista permitir. Sim. Se ela disser, por exemplo, que não quer, você não vai gravar. Que isso aconteceu lá, por exemplo. Sim. Eram tantos corpos descendo pelas equipes, né? Que eventualmente começava alguém a gritar, não filma, não filma, não filma, não filma. E aí eu já tinha conversado com o cinegrafista que a gente não mostraria nada que agredisse moralmente as pessoas. Porque é o amor da vida daquela pessoa. Então, você não vai mostrar. Aqui não vai agregar na matéria. Baixa a câmera e a gente vai mudar o ângulo. Não vai mostrar. Eu e o Sósia, a gente tinha feito um futebol beneficente para arrecadar para um outro lugar. Mas aí aconteceu essa tragédia e fomos para lá para poder levar. E chegou lá. Aí, é uma cena horrível, um clima pesado. Acabou, ficamos lá, descarregamos o carro e ficamos lá, ajudando a descarregar o caminhão que chegava e, ao mesmo tempo, carregava alguns carros que iam levar alimento e colchão para algumas escolas e tal. Então, ficamos lá. Tinha um pai que estava procurando o filho que tinha descido pelo rio. E ele já estava há dias rodando o rio para ver se não encontrava o corpo. Eu lembro Falei, dessa isso? história. Eu lembro. Dessa Tava lá. Não é isso. Então vamos mudar de assunto, que esse assunto é bem pesado mesmo. Eu não gosto de lembrar muito, não. Só lembrei porque eu queria mostrar esse lado do Kleber aqui. Aquilo me emocionou muito no final de ver o Kleber. Ele, cara, quando acabou o vivo, ele já desmoronou e isso mostra o quanto é pesado. As pessoas às vezes criticam o jornalista, acham que ele quer estar ali, mas é uma das pautas que a gente menos quer fazer, que a gente não quer fazer, na verdade. A gente não quer fazer essas pautas de tragédia. E teve até também o lance do jornalista que estava cobrindo um tiroteio e era irmão do amigo meu que trabalhava na Ambev e acabou sendo baleado, que era o cinegrafista da Band. Foi Lá no Antares. Sim. E, tipo, o jornalista corre totalmente esses riscos Sim. de entrar em lugares perigosos. Tu já teve aconteceu alguma vez contigo de tu ter que cobrir alguma matéria perigosa? Já, e essa gravação, ela, inclusive, foi arquivada porque nós nos sentimos muito ameaçados. E, por incrível que pareça, não foi aqui, foi no interior do estado. Estava com o cinegrafista, a gente estava cobrindo uma operação da Polícia Militar na região. E aí nós entramos para cobrir, as viaturas cercando, foram e nós fomos atrás, de forma exclusiva. E aí depois os policiais fizeram uma varredura, encontraram drogas, prenderam 2 pessoas e os policiais começaram a sair por outra rua. E a nossa equipe ficou isolada aqui. Aí naquele momento a gente foi hostilizado, nos pressionaram também ali, só que aí já era uma parte criminosa, né? A pessoa dizia que se a gente voltasse sozinha lá, a gente ia morrer. Meu Deus. Porque, vocês vieram aqui com a polícia. Quando vocês voltarem sozinhos, vocês vão morrer. Então, aquilo ali, a gente arquivou aquela imagem, né, apresentou para a polícia, porque ali virou uma questão de ameaça de vida. Mas, infelizmente, acontece, né? Por isso que eu acho que o jornalista tem que saber muito bem até onde pode chegar. Acho que não vale tudo pela notícia, não vale tudo pela imagem. Tem alguns colegas que acabam fazendo, que acham que vale tudo. Do meu ponto de vista, a vida é muito mais importante, né? Então, vai até onde a segurança permitir. Vai até onde você se sentir seguro. Se não dá, se não tem policiamento, se acha que você não consegue, não vai. Não vai. Cara, vamos voltar para um assunto para a gente finalizar. Estamos já finalizando o nosso podcast. Aí vamos voltar para um assunto de futebol? Vamos. Kleber, se você fosse chamado para ser assessor do Internacional, você iria? Aí não dá, né? Sério, não cara? Dá, Profissional, cara. Não dá.
Acho que não dá. Até pelo histórico não me chamariam, eu acho, né? Ué, Mas se chamassem não, também... pô, conheço, cara. Eu conheço o assessor hoje que... O assessor que era do Botafogo era flamenguista. O assessor antigo do Botafogo era flamenguista na época. Hoje, o assessor que é do Flamengo era assessor no Vasco. Olha... a Nelson. gente é profissional, mas aí, olha, aí tem que ser muito profissional, né? Porque tem aquela questão do... tem... sou profissional, é que nem jogador. É claro que se me levarem... E é que nem quando eu ia cobrir algum jogo, assim, né? Eu já cobri alguns jogos pelo Sport TV, adoro fazer esporte. Mas eu sempre falo isso, se me colocasse para cobrir um jogo do Inter, eu seria o melhor repórter. Mas aí o assessor, você é a cara, né? Você é a cara do... Você que... Você entra de frente ali, cara. Corpo e alma. Você vai defender a empresa, né? O assessor, ele faz esse meio campo. O repórter tem que ter aquela isonomia ali, né? Aquela imparcialidade. Agora, assessor, eu acho que seria um pouco difícil. Seus pais são gremistas? A família toda. A minha irmã é colorada, mas o restante da família é gremista. Meu pai é gremista, minha mãe é gremista. A gente foi num jogo lá do Grêmio também. Ela adora, ela dança. É mesmo. Agora, se fosse o Grêmio, seria, imagina, orgulho. Assessor do Grêmio. Quem sabe? Para finalizar, A maior rivalidade no Brasil, tu acha que é o Grêmio Internacional? Que tem o Grenal, né? Eu acho, justamente por isso que a gente falou de ser um estado com 2 clubes ali, né? Você vê o clássico ele mobiliza o Rio Grande do Sul. Onde você for, você vai tomar um cafezinho, e aí? É Grêmio ou Inter? E aí? Se for de vermelho, ali, tá de vermelho, tu é Inter, hein? Tem esse lance lá, né? Lá não pode usar o torcedor do Grêmio não pode usar vermelho e o torcedor do Inter não pode usar azul. A latinha famosa de refrigerante aí é azul na arena, é azul. A latinha famosa de refri, que é vermelha, ela é azul. É mesmo? A Coca-Cola lá é... Pode falar. Vai que ele patrocina a gente. Ela é azul. É mesmo, cara? Coloca lá azul, porque, imagina, não dá pra ter Todo mundo fala que é o maior, mobiliza. a maior rivalidade. A semana do clássico lá é que nem agora. Agora entra a semana Farroupilha, né? Mês de setembro é o mês do gaúcho. Né? Se comemora a Revolução Farroupilha. Então agora, esse mês, que eu vou estar de férias, inclusive lá no Rio Grande do Sul, é o mês que é churrasco de fogo de chão. É o churrasco que você tem que experimentar, inclusive, Gabigol. É o churrasco tradicional, que é o mês todo. Então o gaúcho, ele é muito... Eu costumo falar que o gaúcho é muito bairrista, ele é muito apaixonado. Todo gaúcho sabe o hino de cor e salteado do estado. Então a gente aprende na escola. Todo mundo sabe cantar o hino rio-grandense. É mesmo. Então é muito apaixonado. Tu sabe o hino do Rio de Janeiro? Vou ter que aprender. Sabe nem do Brasil, né? Claro que sei. Tá, canta aí. Agora? Tu cantou. Eu tô com problema na garganta. Aquele jogador, quando tá colocando o hino, ele é só mexer na boca, né? O hino quer... Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E aí lá, acho que assim como é no hino, né? É a questão também dos times. Então é colorado demais ou gremista demais. Eu tenho um grupo de amigos que todo final de ano, lá na Itaí, o pessoal da Itaí, lá em Eldorado do Sul, que eles fazem o Grenal da gurizada. Então são os amigos gremistas contra os amigos colorados. Todo mundo de uniforme, com o hino, tudo muito regradinho. É uma paixão assim que é tremenda. Por isso que eu acho que é o maior clássico do país, a maior rivalidade pela paixão. É muito inflamada. Inclusive, tem vezes que eles, né, acabam levando essa paixão para rumos que não combinam com o futebol. Mas o gaúcho é muito apaixonado ali, ou gremista ou colorado. Se for lá, a primeira pergunta, vai entrar no táxi, no Uber, e aí, tu tá aqui a primeira vez? E aí, é Grêmio ou Inter? Sempre vai ter esse papo no carro do Uber. E no mesma Rio? coisa, Não tem no Rio, e mesma coisa, sabe onde? Em Manaus. Em relação a Manaus, Amazonas lá. Um grande beijo para todos aí de Manaus, da Amazonas. Amo muito. Sobre os bois, garantido e caprichoso. Sempre me perguntar, tu não sai daqui, Gabigol. Qual o teu boi? Caprichoso ou garantido? Aí eu sempre falo garanchoso, que é os dois. É os dois, é garanchoso. Então, tipo assim, tem essa rivalidade já também. E é azul e vermelho. Não dá, né? Que nem você chegar no Sul, qual é o teu time? É Grenal. Não tem como, você vai ter que falar se é caprichoso ou é garantido. Mas qual boi que tu prefere? Garanchoso. No Rio, a rivalidade... São 4 times aqui, que é o Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo. Mas
A maior rivalidade mesmo que eu tenho certeza que aqui no Rio é o Flamengo e Vasco. É. Não tem jeito. Mas o Kleber, o Gabigol, ele falou que tem o segundo time dele, né? Que é o Amazonas. E você aqui no Rio? Tá morando no Rio há bastante tempo, né, Kleber? Não, mas aqui eu não tenho... De verdade, não é em cima do muro, não. Aqui eu não tenho time do coração. Eu vou a todos os jogos, de verdade. Eu vou ao jogo do Flamengo, eu levei minhas afiliadas pela primeira vez no Maracanã. E foi um momento muito emocionante para elas. Mas não tem nenhum time que tu simpatiza, assim, pô? Não, não. Pelo sorriso já sabe, né? Aqui no Rio eu gosto de ir a todos os jogos. Porque ele vai no Rio Grande do Sul esse Rio. Eu vou ali no estádio do Maracanã para assistir o Flamengo. Eu vou adoro ir na Barreira também. Eu vou para assistir o Fluminense, Botafogo. Fui lá também no Engenhão. Eu gosto de ir a todos os jogos. Aqui eu sou gremista, né? Sou gaúcho, sou gremista, mas aqui no Rio não tem um time assim. Já que ele é gremista, vamos partir pro nosso bate-pronto. Aqui tem um quadro chamado Bate-Pronto, tu deve já conhecer. Esse quadro a gente faz a pergunta, né? Muitas das vezes, aqui hoje nós vamos fazer dos ídolos do Grêmio. Os maiores ídolos do Grêmio. Vamos na mesma posição ali e você vai ter que escolher um desses ídolos, né? A gente separou alguns nomes ali. Nossa, eu sou libriano, eu já vou logo dizendo que eu sou péssimo para escolher, tá? É que nem lá em casa. Vamos comer o que hoje? Não sei, vê aí. Pizza ou lasanha? Não sei, escolhe aí. Então, eu sou libriano, sou da balança ali, uma dúvida. Não, e depois ainda tem o em segundos. É contigo. Danley ou Marcelo Gore? Danley, pelo histórico. Hugo de Leon ou Kahneman? De Leon. Ah, não tem como. É? Esse aí eu já até sei qual que ele vai falar. Jardel ou Soares? É difícil. Cara, aí é difícil, tá? Porque aí você tá falando com o Kleber gremista e o Kleber fã de futebol. Porque aí o Kleber gremista escolheria o Jardel, por tudo que ele fez lá. Uhum. Agora o Kleber, amante do futebol, escolheria muito o Soares, mas eu, como gremista, eu escolheria o Jardel. Tu se enganou. Porque ele falou muito bem. Cara, porque eu adoro o Soares. Adoro o Soares. Mas eu sabia que você ia pegar ele. Só que essa aí é muito delicada, porque se eu falar com um gremista, imagina, a passagem do Soares foi só 1 ano. O Jardel ficou lá muito tempo. Essa vai ser fácil pra ele, eu acho. Paulo Nunes ou Luan? Paulo Nunes. Essa aqui vai ser mais complicado. Ronaldinho ou Renato Gaúcho? Rapaz. Ronaldinho Gaúcho ou Renato Gaúcho? Qual Gaúcho? Eu vou de Renato Gaúcho. Assim, o Ronaldinho Gaúcho pra mim é um mago, né? O que ele fez no futebol é... Real Madrid aplaudindo aquele cara ali. Já entrevistei o Ronaldinho também. É uma coisa surreal estar perto do Ronaldinho, porque é um cara que faz mágica. Mas aí você coloca o histórico, né? Aí eu tenho que usar o histórico. Mas o Renato Gaúcho também... Já fez várias declarações pro Flamengo. Mas ali você não teve uma situação dessa assim que tinha que escolher o Flamengo, né? Todas as oportunidades ali que ele precisou. Ele dirigindo o Grêmio cavando pra vir pro Flamengo, cara. Mas estava lá, e aí fez ganhou Libertadores, enfim, teve uma baita participação. Agora o Ronaldinho, jogador, fenômeno. Mas, de novo, como gremista, pela história, Renato Gaúcho, né? Mundial, enfim... Libertadores. Aí vamos ali para aquela posição que eu domino ali na volância ali, ó. Primeiro volante ali. Maicon ou Lucas Leiva? Lucas Leiva. Capita. Deixa o Capita de lado. Vai. Mauro Galvão ou Jeromel? Eita. Vocês estão pegando também, né? Jeromel é um ídolo recente, Mauro Galvão. Eu gosto muito de Jeromel, mas Mauro Galvão. Mauro Galvão. E o último, vamos lá pra lateral ali. Arce ou Roger Machado? Cara, eu fico com o Roger. O Arce fez uma baita passagem por lá, mas o Roger Machado também fez chover lá no Grêmio. Fico com o Roger Machado. Agora tem um quadro que é em segundos. Tipo, eu vou te perguntar e tu já vai responder o que vier na mente. Tipo, um hobby. Futebol. Uma paixão. Jornalismo. Uma comida. Lasanha. Que isso, hein? A música. Qualquer do Sorriso Maroto. Brabo. Também curto muito as músicas do Sorriso Maroto. Um rock.
Sweet Shine On Mine. Não vou cantar aqui. Não, até- não, canta, não. Canta aí, tu é bom, Vai. tu e ele, vai lá. Aí, bota aquela ele sabe não do que você gosta de cantar. Legião Urbana, você sabe cantar Legião Urbana. Eu pensei que tu ia falar aquela que tu canta direto aí. Catedral é direto, As mas ele não vai saber, horas ele não vai se saber passar catedral. aqui. Legião Urbana ele Ele deve não saber. sabe. Cadê o Não. violão? Ah, não. Ela tá lá em cima. Não vou saber toda da Legião Qual que tu Urbana. sabe? Canta uma aí, que ele vai cantar contigo, ele faz a primeira voz, faz a segunda voz. Não, melhor o contrário, pô. É o convidado que tem que Ele faz a fazer. primeira voz e tu faz a segunda. Até porque, pô, você é a Aquela, primeira... se um dia eu pudesse ver Essa é do Capital meu Inicial. passado Vai, pode ser. inteiro. E fizesse parar de chover nos primeiros erros Sou o Leandro só. aqui. O meu Meus corpo viraria sol. Minha mente viraria sol. Ah, é um cantando de Mas olho só olhando pro outro. chove, olha lá. chove. Ó, o romance no ar. Chove, chove. Aí, produção, coraçãozinho. E assim a gente encerra o nosso Sem Off Podcast. Galera, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, não deixe de se inscrever no nosso canal, nos acompanhe, compartilha pra todo mundo, curte esses caras aqui. Pô, os caras são fantásticos, galera. Se um dia eu pudesse ver Tchau, meu tchau. passado inteiro. Tchau. E fizesse parar de chover. Quebrou a câmera.